Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu oro para que os próximos momentos sejam de muita edificação para você. Você vai assistir a cortes do Bom Dia Jesus. Várias palavras que nós ministramos ao longo desses dias de programa ao vivo, você vai poder acompanhar aqueles que mais falaram ao nosso coração e também falaram ao coração de cada ouvinte da Rádio e TV Pão da Vida. A você que está assistindo pelo YouTube, você que me acompanha aí pelo Instagram e também pelo canal da TV Pão da Vida na Telecab, seja ricamente abençoado. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Por favor, compartilhe. Meu irmão, compartilha, você nos ajuda demais. E inscreva-se nas redes sociais da Igreja Pão da Vida, tanto no YouTube quanto também no Instagram. Então depois você me conta se você foi abençoado. Comenta aqui embaixo quais são suas expectativas. Nós estamos em serviço ministerial, por isso nós estamos apresentando um Bom Dia Jesus ao vivo, mas você vai ser abençoado aí por essas palavras. Deus te abençoe. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, muito bom dia. Aqui quem fala é o pastor Gabriel Bartley. Seja bem-vindo à Rádio e TV Pão da Vida e você está no programa Bom Dia Jesus. Esse aqui é o quadro A Palavra do Dia, a mensagem de Deus para o seu coração. E a minha oração é que essa mensagem venha trazer um impacto na sua vida, que essa mensagem venha trazer uma resposta de Deus para algo que você está precisando. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então eu oro para que essa palavra tenha aquela aplicação patenteada, exclusiva para a sua vida. A palavra que eu quero trazer para você hoje está no Salmo de número 34. Salmo de número 34 é Salmo de Davi. E eu quero ler com você alguns versículos. A partir do verso de número 17, diz assim, Salmo 34, 17. A minha versão aqui é a Nova Almeida atualizada. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Mas o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Eu amo os salmos de Davi. Quem aqui não gosta dos salmos de Davi? Quando você é novo convertido, quando você está começando agora a dar seus primeiros passos, é muito bom ler salmos, não é não? Porque parece que a cada versículo que a gente vai lendo, o Espírito Santo vai trazendo aquela mensagem exclusiva, aquela mensagem de conforto, aquela mensagem tão precisa para a nossa necessidade. Salmo número 34, Davi compôs ele numa circunstância muito engraçada. Davi estava fugindo de Saul. Se você conhece a história do rei Davi, você vai lembrar disso. Quando Davi começou a vencer, Saul, pela inveja do seu coração, começou a perseguir o jovem. E um dado momento dessa perseguição, quando a cabeça de Davi estava sendo colocada a prêmio, ou seja, quem entregasse Davi seria recompensado para a morte, né? Davi iria ser morto e tal, e a cabeça de Davi iria ser colocada a prêmio em todo Israel. Davi foge para a região dos filisteus. E Davi se esconde no território do inimigo. Me lembra uma história engraçada. Lembra da história de Moisés? Deus é muito perfeito, não é não? Deus usa o inimigo, Deus usa o adversário para proteger os dele. Satanás até pensa que ele pode nos destruir, mas todas as vezes que ele tenta, Deus ele coloca o inimigo numa ratoeira e ele trabalha a nosso favor. Do mesmo jeito que tem a ratoeira para o rato, Deus tem as sataneiras para o diabo. E Davi vai se refugiar no território inimigo. Quando ele chega lá, um dos príncipes dos filisteus identifica e disse: esse daí não é Davi que matou Golias? Esse daí não foi aquele rapaz que matou e que quis destruir e que era contra nós? Como é que vocês podem trazer ele aqui? Davi se finge de louco. Davi começa
a passar-se por louco, e aí Deus livra ele, na presença do inimigo, Deus livra. Davi toma posse do Salmo 91, se refugiou no esconderijo do Altíssimo. Logo após isso acontecer, ele compõe o Salmo 34. E no Salmo 34 tem também alguns versículos que eu quero trazer à sua meditação. No verso número 8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Prove e veja que o Senhor é bom. Se você fizer prova na sua vida, você vai perceber com seus olhos que Deus é bom. A essência de Deus é bondade. O salmista Davi também disse que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A essência de Deus é bondade. Sempre vai encontrar bondade se você correr para os braços de Jesus. Se você correr para os braços de Jesus com o coração certo, você vai encontrar bondade. Você vai encontrar a bênção de Deus. Você vai encontrar um abraço do Pai. Davi diz: provem e vejam que o Senhor é bom. A maioria das pessoas que tem algo contra Jesus, que tem algo contra Deus, não tem coragem nem de experimentá-lo. Acho muito bonito quando o pastor Chico diz: faça um teste, experimente viver a vida que Deus preparou para você em Jesus por uma semana. Se você em uma semana não sentir uma paz no seu espírito, se você em uma semana não tiver o seu coração confortado, então abandone. Mas faça, prove e veja que o Senhor é bom. Davi diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. No verso número 10 do Salmo 34 diz: os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome. Quando a Bíblia fala de leõezinhos, fala de leões jovens. Davi era pastor de ovelhas e ele sabia muito bem quão perigosos eram os leões. Quão perigosos eram os leões. E Davi diz: pode até um leão, que não há quem consiga vencê-lo, ficar com fome por não conseguir caçar. Um leão pode passar necessidade e sentir fome, mas quem confia e busca o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração: bem nenhum vai faltar para você, bem nenhum vai faltar para sua família, bem nenhum vai faltar para sua casa, bem nenhum vai faltar para sua história, bem nenhum vai faltar para o seu trabalho, se você buscar o Senhor, colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Mas vamos ao texto que a gente leu. A Bíblia diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Ontem na Igreja Pão da Vida nós estávamos falando justamente sobre o que você deve fazer no dia da angústia. O que você deve fazer no dia em que seu coração ficar angustiado. Davi diz aqui: no dia da angústia, clame ao Senhor. No momento em que eu, que sou justo, qual é a definição bíblica de justo? É uma pessoa que não peca? Não. É uma pessoa que confessa o seu pecado e se arrepende. A definição bíblica de justo é aquele que foi justificado por Jesus Cristo. Então, quando você lê aqui o texto, clamam os justos e o Senhor os escuta, clamam os filhos de Deus. Clamam aqueles que tiveram seus pecados perdoados por Jesus e vivem na presença de Deus, ou seja, somos nós. Quando os justos clamam, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Todas as suas angústias. Eu não sei o que tem angustiado seu coração, meu irmão. Ainda ontem após o culto, eu estava conversando com um jovem. Após o culto, a gente estava conversando, ele abrindo o coração dele para mim, dizendo: pastor, eu estou tão angustiado, tão preocupado. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Deus te livra de todas as suas angústias. Não existe angústia no seu coração que não possa ser solucionada pelo poder de Deus, que não possa ser quebrantada pelo poder de Deus. Davi está dizendo: quem melhor para falar de angústia do que o próprio rei Davi? Ele diz: todas as minhas angústias o Senhor me livra. E ele continua a falar mais, ele continua a dizer mais: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Coração quebrantado é um coração moído, é um coração quebrantado, meu irmão, é aquele coração que está judiado, aquele coração que está apertado,
A Bíblia diz no verso número 18: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Quantas vezes, meu irmão, você se sente, seu coração está apertado? Coração quebrantado é coração apertado. Aquele coração que dentro do peito parece que foi moído. A Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Você nunca vai ver Deus tão perto de você, tão ao seu lado, do que no dia da sua angústia. Você crê nisso, meu irmão? Você nunca vai ver Deus tão perto de você, tão ao seu lado, do que no dia da angústia. No dia da angústia, no dia do deserto, no dia da dificuldade, você vai ver Deus ao seu lado. Você vai ver Deus estar perto de mim. Porque no dia da angústia, o Senhor consola o seu coração. No dia da angústia, o Senhor chega junto de você. No dia que seu coração está quebrantado, a Bíblia diz: perto está o Senhor. Paulo ouviu de Deus: a minha graça te basta, quando ele estava tremendamente angustiado. O rei Ezequias viu Deus chegar para ele e mudar, e ver o agir de Deus. Quando foi que Ezequias, o rei Ezequias da Bíblia, se você não conhece a história, eu convido você a ler o livro do profeta Isaías, capítulo 48, capítulo 47, capítulo 46, 45, tu vai ver a história do rei Ezequias. Quando foi que o rei Ezequias mais viu o agir de Deus? Quando ele estava angustiado, quando ele foi ameaçado por Senaqueribe, quando ele foi aflito por uma enfermidade. Isaías chegou para ele e diz: Deus mandou ele falar que você vai morrer. Então, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Isaías saiu, Ezequias se volta para a parede e chora amargamente. Ele se angustia por causa da enfermidade. E aí ele clama e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. No clamor de Ezequias, Isaías, que já estava indo embora, volta e diz: o Senhor manda eu lhe dizer, rei, que darás mais 15 anos de vida a você. Olha o que é que a palavra de Deus nos garante. Olha o que é que a palavra de Deus nos mostra. Que no dia da angústia, Deus está bem pertinho da gente. No dia da angústia, Deus se aproxima da gente. Olha que coisa gostosa. Olha que coisa boa. Poxa, pastor Gabriel, eu não queria passar por angústia. Pastor Gabriel, eu não queria passar por essas coisas. Mas é nesse momento que você vai ver Papai do céu cuidando de você, tratando você, sarando você. E aí ele fala, ele salva os de espírito oprimido. Se você sente seu espírito oprimido, Deus vai resgatar você. E aí nós encerramos com o verso 19. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas os livra. É bem verdade, nós temos muitas aflições. Só temos aflições porque vivemos em batalha. Você concorda comigo? Que nós somos um povo que vive em constante batalha? Nós somos um povo que vive em constante batalha. Até porque os nossos padrões são diferentes da galera lá de fora. O nosso estilo de vida é totalmente diferente das pessoas que não têm Jesus. Então, por termos um estilo de vida, por termos um padrão totalmente diferente, uma mentalidade totalmente diferente, nós vivemos em constante batalha, vivemos em constante guerra. Constantemente temos que batalhar contra hostes e potestades, temos que travar duros embates contra o diabo. Sim, constantemente. Meu amado e querido irmão, não se surpreenda de você sair da sua casa e dar de cara com o diabo. Bater de frente com o diabo é sinal que vocês estão indo em direção diferente. Se você está saindo de sua casa e você encontra de frente com o diabo, é sinal que ele está em caminho diferente que o seu, está indo em direção diferente. Agora, se você nunca encontra, nunca bate de frente, é sinal que você está indo para o mesmo caminho. Estamos em batalha porque nosso estilo de vida é totalmente diferente e o mundo não aceita. Jesus Cristo disse: não se surpreenda se o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a mim. Primeiro odiou a mim. Jesus Cristo disse: me odiaram, vão odiar vocês também. Então a Bíblia diz: a gente vai passar por provações, vamos passar por aflições, porém existe um negócio. Quem é que pode livrar alguém que está no mundo? Quem eles vão socorrer? Quem vai lhe socorrer? Quem vai socorrer a pessoa que não tem Jesus? Quem é que vai socorrer a pessoa que não tem a quem clamar? Nós temos a quem clamar. Por isso que a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo,
mas o Senhor de todas o livra. Todas o livra. O justo pode ter muitas aflições, mas Deus livra tudinho. Todas tem livramento, tem escape necessário. Tem um texto do profeta Isaías que diz: o teu Redentor se chama Jeová. O Senhor é o teu Redentor. É lindo esse texto do profeta Isaías. Isaías diz: o teu Redentor tem um nome. O Senhor é o teu Redentor. Ele é quem te restaura. Ele é quem te livra. Ele é quem está ao seu lado. Meu amado e querido irmão, creia que sua vida é preservada. Creia que sua vida é guardada. Creia que você tem um Deus que cuida tremendamente de você. Deus te abençoe. Voltamos já. A Nova Story é a loja da Nova Juventude da Igreja Pão da Vida. E eu vim te apresentar um pouquinho do que temos nessa loja que está incrível. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho aqui para falar diretamente para você, amada irmã. Você, mulher, que já tem recebido convites para levar a palavra de Deus e tem recusado, porque tem medo, não sabe por onde começar. Eu venho aqui então para te dar uma dica. Essa Bíblia, ela vai te ajudar. A Bíblia da Pregadora. A versão dela é a Almeida Corrigida e eu quero te mostrar aqui, ó. Ela vem com alguns esboços que vão te orientar para você dar início os primeiros passos no ministério que o Senhor já tem confiado a você. Por que eu trago essa dica? Porque eu sei o quanto é importante a gente se sentir segura, com confiança, daquilo que nós temos que repassar. Então, essa é a Bíblia da Pregadora. Você vai estar em contato com a Nova Story e vai dizer assim: a Bíblia que a pastora Ângela me indicou, tá? Que tem uns esboços. E aí você fala com as meninas aqui da Nova Store. Se você não é de Mossoró, não tem problema. Elas enviam, né? A Nova Story envia para qualquer lugar do Brasil. Se você é de outro país também, está desejando adquirir a sua Bíblia. E Bíblia é aquele investimento que é para a vida toda. Então, adquira já a sua Bíblia da Pregadora aqui na Nova Store. E que Deus abençoe grandemente e te use poderosamente em lugares que o Senhor já tem reservado para você chegar. Deus te abençoe em Cristo. Esse aqui é o quadro A Palavra do Dia, a mensagem de Deus para o seu coração. Fico feliz, fico grato ao Senhor de poder compartilhar com você mais um pouquinho da Palavra de Deus nessa manhã. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem de hoje, nessa Palavra do Dia, seria Pensamentos Elevados. Quais são os maiores pensamentos que você já tem? Quando a gente fala de pensamentos elevados, é muito comum as pessoas pensarem em sonhar alto. E eu quero convidar você a, nesse Bom Dia Jesus, realmente sonhar alto e pensar alto. Mas como? Vamos para a palavra de Deus? A Bíblia diz em Colossenses capítulo número 3: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas que são do alto, as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo estava falando para a igreja de Colosso o seguinte: a mentalidade de quem serve a Jesus, a mente, o pensamento de quem entregou a vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você entrega de uma maneira total. A gente acha que cristianismo é uma religião, mas não é um estilo de vida. Cristianismo não é uma religião. Quando você entregou sua vida para Jesus, você não assumiu um compromisso de domingo. Poxa, agora no meu domingo eu vou ter que ir para a igreja. Domingo 7 horas estarei lá na igreja. Domingo de 4h30 estarei lá na igreja. Você não está falando de uma agenda. Você está falando de algo que vai impactar a sua vida de uma maneira total em todas as áreas. Vai impactar seu casamento, vai impactar suas finanças, vai impactar sua saúde, vai impactar seu coração
e também vai impactar e mudar os seus pensamentos. Os meus pensamentos não são mais os mesmos agora que eu entreguei a minha vida para Jesus. E é exatamente isso que Paulo está falando em Colossenses 3. Pensamentos elevados, pensamentos diferentes. No início do texto, ele começa a falar o seguinte: nós somos ressuscitados com Cristo. Nós estávamos mortos e ressuscitamos para uma vida completamente nova. E essa nova vida acompanha uma busca. Uma busca pelo quê? Uma busca pelo dinheiro? Uma busca pelo sucesso? Uma busca pela realização pessoal? Uma busca pelas conquistas no trabalho? Não. É uma busca pelas coisas lá do alto. O crente busca coisas muito mais elevadas do que as daqui da terra. As coisas daqui da terra são muito baixas, são muito singelas, são muito simples, muito aquém daquilo que Deus tem preparado para você. O apóstolo Paulo mesmo escreve, quando ele fala a carta aos Coríntios, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam Ele. Paulo está dizendo que existem coisas incríveis, extraordinárias, que ninguém nunca pensou, que Deus está ansioso para revelar para a gente. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que a gente mudar o foco da busca. Muitas vezes tu não encontrou ainda porque está procurando no lugar errado, irmão. Muitas vezes você não encontrou ainda porque você está procurando no lugar errado. Me permita conversar com você um pouquinho. Você iria em um posto lava-jato comprar pão? Ou você iria numa padaria lavar seu carro? Você iria num posto de trocar o óleo para você poder comprar uma medicação? Ou você iria na farmácia, chegando na farmácia, diria: por favor, me dê um óleo aí, um óleo WD-40 para eu poder ajeitar aqui meu carro? Você iria em algum lugar buscar uma coisa que lá não tivesse? Não, pastor, isso não faria sentido nenhum. Imagina eu chegar numa oficina para procurar um remédio. Imagina eu chegar numa Autopeças para procurar uma roupa. Me dê uma camisa M para eu ir para a igreja. Imagina você chegar lá na Riachuelo, chegar numa loja dessas de roupa, numa Renner dessa da vida, numa C&A, e dizer: eu estou precisando urgentemente que você me venda um diferencial, um eixo diferencial do meu carro. Fiat. Tem nada a ver. Você tem que saber onde você está buscando. O que você está buscando? Eu estou buscando a realização dos meus sonhos, estou buscando a felicidade da minha vida, estou buscando a minha vitória. Então vamos buscar no canto certo. Vamos buscar no lugar certo. Muitas vezes você não acertou ainda, porque ou você não sabe o que está buscando, ou você está buscando no canto errado. Pegou? A maioria das pessoas nem descobriu ainda o que está buscando, infelizmente. É aquela vida que a pessoa fica correndo atrás do próprio rabinho, e é difícil, no sentido igual um cachorro que corre atrás do próprio rabo. É muito difícil viver a vida assim, quando você não sabe o que está buscando, quando você não sabe o que deseja seu coração. Mas a partir do momento, vamos supor que você achou: eu sei o que eu quero a minha família na igreja, eu quero a minha saúde restaurada, eu quero o meu coração pleno em Cristo Jesus, eu quero alegria, eu quero realização de sonhos. Onde você vai buscar? Onde? Onde você vai buscar? Onde você vai fazer essa busca? Será que você vai buscar isso, meu amado irmão, nos prazeres dessa vida? Será que você vai buscar isso? Onde? Paulo nos convida a fazer o seguinte: busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Onde Cristo vive, é aí que eu tenho que buscar, no céu. E é exatamente isso que ele vai falar quando ele continua no verso de número 2. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pense, meu irmão, nas coisas que são lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. A partir do momento que você começar a pensar nas coisas daqui da terra, meu irmão, seu coração vai se frustrar. A partir do momento que você começar: eu vou voltar meus olhos só para cá. Quem vive somente para as coisas dessa terra anda como um morto. Quem vive para as coisas dessa terra anda como um morto. Paulo está dizendo: vocês morreram para essa vida.
essa vida de buscar as coisas daqui, vocês já morreram para ela, mas vocês estão ocultos juntamente em Cristo, então agora vocês estão buscando uma coisa completamente diferente, uma coisa, um outro nível de busca, irmão, um outro nível de busca. E aí ele vai continuar falando. No verso de número 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de uma profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Você vai começar a buscar e sua vida vai começar a se revestir de cada uma dessas coisas: de bondade, de misericórdia, de graça, de humildade, de mansidão, de paciência. A partir do momento que a gente começa a buscar as coisas no canto certo. E aí eu amo esse verso de número 14, 15 e 16. Paulo diz o seguinte, no verso 14 de Colossenses 3: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quem busca as coisas do céu, vive em amor. Quem busca as coisas do céu, vive em amor. É impossível você viver a vida para Deus, ou viver uma vida de busca ao Senhor e não vou ter amor no meu coração. É impossível. Quanto mais eu busco o Senhor, mais a minha vida ela é arraigada de amor. É o alimento que você come, é a qualidade da vida que muda. Como assim, pastor Gabriel? Quando você busca as coisas do céu, Jesus vive em você. E no verso de número 15, que a paz de Cristo seja o árbitro, ou em algumas traduções, o juiz no coração de vocês. O que é que tem reinado em seu coração? Algum tempo atrás, eu estava conversando, pouco tempo atrás, semana passada, eu estava conversando com um jovem, ele estava pedindo um conselho para mim, disse: pastor Gabriel, eu só sinto angústia no meu coração, eu só sinto ansiedade no meu coração, eu só sinto desespero no meu coração. E eu vi o clamor dele, e eu fiquei, meu Deus, como é que eu ajudo esse menino? Ele conversando comigo, dizendo: pastor Gabriel, o que é que eu faço da minha vida? Eu só sinto angústia, eu sinto ansiedade, acontece isso, ele falando. Eu falei: essa palavra, que a paz de Cristo seja juiz no seu coração. O que você está deixando inundar seu coração, encher seu coração? E aqui eu faço uma pergunta: você anda cheio de quê? Você anda cheio de quê? Qual é o seu combustível? O que é que tem enchido o tanque do seu coração? Paulo escreve que a paz de Cristo seja juiz no coração de vocês, ou seja, que a paz de Cristo mande na sua vida, encha a sua vida. O que é que tem enchido a sua vida, meu irmão? O que é que tem enchido seu coração? Aquele rapaz estava com o coração cheio de ansiedade. E o nosso coração vai ficar assim a partir do momento que a gente começar a buscar outros lugares que não seja o céu, a buscar outras coisas que não sejam as coisas lá do alto. Que a paz de Cristo seja juiz no coração de vocês. Como isso vai ser possível? Gabriel, como que é possível que a paz de Cristo seja juiz no meu coração? É tão difícil eu viver sossegado em meio a tanto desassossego, eu viver tranquilo em meio a tanta agonia, tanta ansiedade, tanta coisa. Ele responde no verso 16: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Você vai ter mais paz, você vai ser mais tranquilo, você vai conseguir viver em amor, quanto mais a palavra de Deus estiver cercando seu coração. Quanto mais a palavra de Deus estiver inundando seu coração, mais fácil vai ser você permitir que a paz de Cristo reine na sua vida. Reine na sua vida. Sobrecarrego de alma, ansiedade, conflitos internos. A gente está precisando ser mais cheio da palavra de Deus, tomar posse da palavra de Deus. É simples, meu irmão. Pastor, tem um remédiozinho assim, irmão, o remédio é a palavra. Tem pronto correr. Quanto mais cheio você for da palavra, mais fácil vai ser para você resistir às ciladas, resistir às coisas que acontecem no seu pensamento, na sua cabeça. Aqueles pensamentos intrusivos, aquelas sugestões do diabo. Que o diabo, do mesmo jeito que Deus fala, o diabo fala. Você sabia disso? E como é que você vai fazer tanto discriminação, como ouvir a voz correta e deixar que a voz mais forte fale?
tendo a palavra de Deus ricamente no seu coração. Como é que você vai conseguir saber? Eu perguntei para esse jovem, disse, essa voz que está falando aí na sua cabeça, é a de Deus ou é a do diabo? Ele falou, eu não sei, pastor. Eu falei, é aí que está o erro. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Como é que você vai saber se essa voz que está atormentando sua cabeça, que não deixa você em paz, é a voz de Deus ou é a voz do inimigo? Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. O Espírito Santo nunca vai acusar você de um pecado cometido no seu passado. O Espírito Santo lhe acusa do pecado do presente. Olha a diferença. Escute isso. O Espírito Santo nunca vai lhe acusar de um pecado que você cometeu no passado. Ele lhe acusa do pecado presente, do agora. O Espírito Santo nunca vai lhe acusar de um pecado que você vai cometer no futuro. Guarde isso no seu coração. Porque Satanás, ele fala duas coisas. Ele fala do pecado que você cometeu no passado e fala que você vai cometer um pecado amanhã. Ele não trabalha no hoje. O inimigo não trabalha no hoje. Ele quer destruir o seu amanhã apontando para o seu passado. É incrível. É incrível. Ele nunca vai falar de agora. Ele vai dizer para você, lembra daquele pecado que você cometeu antes? Você vai cometer ele de novo amanhã. Ele sempre vai falar isso. Então, se você está sendo acusado na sua mente de um pecado que você cometeu no passado, ou um negócio dizendo, eu vou cair amanhã, meu Deus, e se eu cair de novo? Meu Deus, e se eu me desviar? Meu Deus, e se acontecer isso? É a voz do inimigo. Porque sabe qual é a voz do Espírito Santo em relação a isso? Ele fala, você foi perdoado lá atrás. Ele fala para você, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, cuja lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele declara para você a palavra de Deus, ele declara para você o perdão do Senhor. E sobre o seu futuro, o que é que o Espírito Santo diz? Ele fala que será um futuro de vitória, um futuro de esperança. Ele diz, vai dar tudo certo, permaneça em mim. Jesus Cristo disse, se vocês permanecerem em mim, eu em vós. Olha aí que coisa, meu irmão. Você tem que permanecer em Jesus, Jesus permanecer na sua vida, meu irmão. Aí vai dar tudo certo. Agora o inimigo não. O inimigo, ele vai lhe apontar do pecado que você cometeu lá atrás e vai dizer que amanhã você vai cair de novo. Amanhã você vai cair de novo. Sabe o que é que ele diz? Por que você vai lutar contra isso? Você vai cair de novo. Ele chega para uma pessoa que é dependente química e diz, para que você está lutando hoje? Você vai cair de novo amanhã. E ele chega para um viciado em qualquer tipo de vício, em droga, em álcool, em vídeos ilícitos. Os irmãos me entendem quando eu falo, estou falando em horário agora pela manhã, não posso falar de maneira mais explícita, mas vídeos ilícitos, vídeos errados, pessoas que são viciadas em todo tipo de coisa errada. O diabo chega para essas pessoas e fala o seguinte, você vai cair de novo. Chega para uma pessoa e diz, você vai cair de novo, então por que lutar hoje? Desista dessa luta, você vai cair de novo, você não vai conseguir. Aí o Senhor chega para você e fala, você vai ser cheio de compaixão, você vai ser cheio de bondade, você é santo, você é amado. Ele fala no verso de número 16 que a palavra de Cristo habita ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Paulo está falando, esse é o estilo de vida que vocês vão viver. Esse é o estilo de vida que vocês vão viver. A palavra de Deus vai habitar ricamente no seu coração, vai ser a morada do seu coração, a palavra de Deus. Você vai conseguir viver em sabedoria, aconselhando outras pessoas. Sabe o que é que eu falei para esse jovem? Esse jovem tem um testemunho muito bonito. Sabe o que é que eu falei para esse jovem? Eu falei, meu irmão, fique de pé, porque amanhã você vai estar testemunhando e ajudando jovens que estão na mesma situação que você está. Fique de pé. Existem pessoas que estão passando e vão passar pela mesma situação que você está passando hoje. Eu estava aconselhando outra jovem, fui deixar ela em casa, mas minha esposa dando carona depois do culto, e eu cheguei para ela e falei, se Jesus fez na minha família, ele é capaz de fazer na sua também. E eu fui contar o testemunho da minha casa, fui contar o testemunho da minha família, de como que a família vivia antes e como ela vive agora. E eu falei para ela o seguinte, se Jesus fez na minha família, ele é capaz de fazer na sua também. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que permanecer fiel a Ele. Você precisa, meu irmão, crer
que quando você vai permanecer, eu vou permanecer fiel à palavra de Deus. Daqui a pouco você vai estar aconselhando alguém. Daqui a pouco você vai estar testemunhando para alguém. Daqui a pouco você vai estar dizendo: eu já passei por isso. Eu já passei por essa luta aí que você está passando. Igual. Essa mesma batalha que você está passando, eu passei da mesma forma assim. E aí você vai conseguir aconselhar a pessoa vai dizer: já que Deus fez na vida dela, pode fazer na minha também. Você vai começar a aconselhar mutuamente em toda a sabedoria, e no final vocês vão louvar a Deus. Você crê que o seu casamento será motivo de testemunho? Pastor, esse marido nojento que é o meu esposo, você está dizendo que ele vai ser motivo de testemunho? Vai sim. Você crê que as suas finanças será motivo de testemunho? Pastor, misericórdia, eu estou mais quebrado do que canoa quebrada. Eu sou mais quebrado do que a cidade de Canoa Quebrada, pastor. Pastor, eu estou liso, misericórdia, estou pagando as contas com moeda contada, tudo atrasado, juros comendo pelo meu pé. Aí você vai me dizer que a minha finança vai ser... Sim, meu irmão. Desse jeito. Você está quebrado hoje, mas amanhã o Senhor vai operar um grande milagre. Daqui a pouquinho o Senhor vai operar um grande milagre. Para quando você encontrar outras pessoas quebradas, você vai dizer: homem, eu andava quebrado igual você. Seu coração partido hoje. Pastor, meu coração está partido hoje, eu estou preocupado. Estou assim, estou assado. Estou dessa forma e tal. Irmão, creia. Deus vai produzir um testemunho através disso. É só a gente permanecer firme na rocha. Com gratidão no coração. Com gratidão no coração. E diz assim: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças. Agradeça. Busque ao Senhor Jesus, busque as coisas que são do alto e agradeça. Só, meu irmão. No tempo certo, você vai ver que tudo vai se encaixar. A vitória não é sobre quem é mais forte. A vitória não é sobre quem é mais rápido. A vitória não é para quem é mais inteligente. A vitória não é para quem é mais sábio. Não é para a pessoa que tem mais habilidade. A vitória é para quem não desiste. Para quem aguentou a pressão. Para quem não fugiu no fronte de batalha. Ah, pastor, foi complicado. É, meu irmão, mas covarde e medroso volta. Covarde e medroso volta, não serve para o exército do Senhor. Permaneça, fique, busque as coisas lá do alto. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio assim, eu creio dessa maneira, e eu sei que vai se cumprir na sua vida. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Minha amada irmã, você sabe que você é escolhida. Você já tem sentido e se deixado ser usada por Deus. Você tem essa alegria de ser um instrumento nas mãos de Deus. Já tem dado os passos na sua caminhada, na sua jornada, no seu ministério e sente que precisa se aprofundar. Então eu venho aqui para te dar uma dica que eu também recebi e continuo buscando as dicas, as orientações de quem já tem mais experiência do que eu. E é tão bom a gente compartilhar daquilo que a gente recebeu e nos ajudou na nossa jornada. Amém? Então, eu recebi uma dica da minha tia, missionária Aparecida Borges. Lembro-me que certa vez eu perguntei para ela assim: tia, quais são as bíblias de estudo que a senhora me indicaria para que eu possa estudar, me aprofundar? E conforme ela foi me dando as dicas, eu fui comprando aquelas bíblias, entendendo que era investimento para a minha vida ministerial. E eu agradeço muito pelas orientações que recebi dela. Glória a Deus pela sua vida, missionária Aparecida Borges. E uma das bíblias que ela me orientou a adquirir foi essa, a Bíblia da Pregadora Pentecostal. Ela vem assim, gente, ó, nessa caixa. E vou abrir aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Porque eu, particularmente, eu gosto muito de Bíblia grande. E hoje, especialmente, de letras maiores também. Olha como ela é linda. E o importante para o seu estudo é que ela vem
vou abrir aqui para você conhecer um pouquinho. Ela vem com estudos bíblicos e com esboços. Esses estudos, eles trabalham muito estudos temáticos. Aqui, por exemplo, o Deus da Esperança vai trazer uma introdução, logo em seguida, algumas referências dentro dessa temática e, claro, o Senhor vai te dar o entendimento e revelações na palavra e vai ser muito útil na inspiração do Senhor para você ministrar aonde o Senhor te enviar. O desejo do meu coração é que o seu ministério, a sua vida, seja sempre uma bênção para as pessoas por onde você for. Que Deus te abençoe poderosamente e que a sua alegria seja contínua em levar a palavra de Deus. Nova Story é a loja da Nova Juventude da Igreja Pão da Vida. E eu vim te apresentar um pouquinho do que temos nessa loja que está incrível. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Rádio Pão da Vida. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Gabriel Bartley. Seja bem-vindo à Rádio e TV Pão da Vida. Você está no Bom Dia Jesus e esse aqui é o nosso quadro, a Palavra do Dia, a mensagem de Deus para o seu coração. Queridos, nessa manhã, se eu pudesse dar um título a essa mensagem devocional de hoje, é Deus não vê o que o homem vê. E existem muitas histórias na Bíblia para falar sobre isso e para dar base para isso. Da maneira que Deus enxerga, que é totalmente diferente daquela que a gente enxerga. O jeito que Deus vê as coisas é completamente diferente do nosso. E aí eu queria trazer uma história para embasar para vocês. Vamos para a palavra? Livro de Juízes, capítulo número 6. Juízes, capítulo número 6. No verso de número 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Essa aqui é a Nova Almeida atualizada, mas em outras traduções diz: O Senhor é contigo, varão valoroso. Na Nova Versão Transformadora diz: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Na NVI diz: poderoso guerreiro. Então, essas traduções estão falando justamente o seguinte: o Senhor está com você, varão valoroso, guerreiro forte, guerreiro valente. E o que Gideão respondeu? Verso 13. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa tua força que você tem e livre Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Meus amados, não sei se você já conhece a história de Gideão. A história de Gideão é muito famosa.
uma das histórias mais famosas na Bíblia Sagrada. Inclusive, no livro de Juízes, Gideão é o mais famoso. Tá ali Gideão e Sansão brigando para ver quem é o mais famoso. Gideão, a palavra Gideão, o nome Gideão significa guerreiro, significa valente, significa homem forte. Se você der um Google e procurar o significado do nome Gideão, você vai encontrar todos esses adjetivos: guerreiro poderoso, guerreiro valente, destruidor. E esse é o significado do nome Gideão. E Gideão, ao contrário do que o nome dele diz, estava escondido malhando trigo no lagar. Lagar era o lugar onde se prensavam as uvas, né? Era o lugar onde fazia a prensa para pegar o sumo do suco da uva, produzir o vinho. Só que Gideão estava malhando o trigo lá pelo medo dos midianitas. Se você ler Juízes capítulo 6, no início do capítulo, você vai ver que todas as vezes que Israel juntava alguma coisa, os midianitas viam e saqueavam. Todas as vezes que Israel juntava alguma coisa, lá vem os midianitas e saqueavam. Seja gado, seja trigo, seja uva, seja as azeitonas para fazer o azeite. Todas as vezes que eles produziam alguma coisa, o inimigo vinha e roubava. E eu quero começar essa mensagem do dia falando para você. Você sente que a sua vida está assim? Todas as vezes que você junta alguma coisa, o inimigo vem e rouba. Todas as vezes que quando a gente fala de vinho, a gente fala de alegria. Você se alegra um pouquinho, o inimigo vem e toma a sua alegria. Azeite, azeitona, fala de unção. Você sente um pouquinho a presença de Deus, você sente o fogo do Espírito Santo, mas de repente você sente que o inimigo vem e toma. Quando você fala de trigo, trigo fala de providência, fala de pão, fala de mantimento. Quando você junta um pouquinho o mantimento, quando você junta um pouquinho as provisões, o inimigo vem e saqueia. É assim que tem sido o cenário da sua vida, meu irmão? Misericórdia, pastor Gabriel. Eu junto alguma coisa, de repente se espalha. Eu tapo um buraco, mas 10 surgem. Eu junto alguma coisa, mas de repente se espalha da minha mão. Esse era o cenário de frustração que Israel vivia. Israel vivia frustrada. Não tem nada mais frustrante do que você ver o trabalho das suas mãos não render. Não tem nada mais frustrante do que você trabalhar e o que você junta na sua mão se escorre. Você já passou por isso? Você sentir que, poxa Deus, eu estava tão perto. Eu juntei isso daqui, mas de repente apareceu isso. Misericórdia, meu Deus. Quando eu consegui juntar um dinheirinho para fazer a reforma da minha casa, apareceu um problema de saúde, foi embora o dinheiro. Quando eu consegui ficar bom da enfermidade, o carro quebrou. Quando eu consegui colocar a casa organizar tudo do jeito que eu queria, uma crise na família. Esse era o cenário que Israel vivia. Não era o cenário simplesmente prático, mas era o cenário espiritual que eles viviam. Era o cenário de aplicação que eles viviam. Eles estavam constantemente sendo saqueados pelo diabo. Constantemente sendo saqueados pelo diabo. Deus não fez você para ser refém do inimigo. E eu quero que você pegue isso e escreva no seu coração: Deus não me fez para ser refém do inimigo. Onde você estiver agora, que está ouvindo a Rádio e TV Pão da Vida, você que está aqui me ouvindo pelo YouTube, pelo Instagram, vai assistir esse vídeo depois. Deus não lhe fez para ser refém do inimigo. Deus não lhe fez para você fugir do diabo. A Bíblia diz que você vai resistir ao diabo e ele que vai fugir de você. Ele que vai fugir de você. O crente foge do pecado, não do diabo. Tem noção de como isso é diferente? É totalmente diferente. A Bíblia diz: se você sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele que vai fugir de você. Mas a realidade de Juízes 6 era completamente diferente. Era totalmente diferente. Qual era a realidade de Juízes 6, pastor Gabriel? Eles que estavam fugindo do inimigo. Eles que estavam fugindo, porque todas as vezes que o inimigo chegava, eles levavam tudo. E que coisa terrível é essa? Deus não lhe fez para ser refém do diabo. Já guarde isso no seu coração, já escreva, já diga em voz alta, onde você estiver: Deus não me fez para ser refém do inimigo. E por Deus não me ter feito com esse propósito, Ele vai me levantar, Ele vai me dar poder. E foi exatamente o que Deus fez com Gideão.
Foi exatamente o que Deus fez com Gideão. O anjo do Senhor chega próximo a Gideão e fala a seguinte palavra. Gideão estava lá escondido, perto do carvalho que fica em Ofra. Gideão malhando trigo no lagar, escondido, para não perder o trigo, para não perder o pão. O anjo do Senhor lhe aparece e disse: o Senhor está com você, homem valente. Como é que eu vou crer que Deus está comigo vivendo isso? Gideão é o retrato de cada um de nós na Bíblia Sagrada. Se você pegar a sua vida, meu irmão, e colocar sobre a vida de Gideão, você vai se identificar muito. Você vai se identificar demais. Porque a primeira coisa que Gideão disse foi: se Deus está realmente comigo, por que eu estou vivendo isso? Quando Gideão recebe a mensagem do anjo: Deus está com você, homem valente, eu penso que Gideão deve ter ficado muito confuso. Não sei se ele ficou chateado, não sei se ele ficou confuso, não sei se... Eu, Gabriel, não diz a Bíblia, eu penso que essa fala de Gideão aqui foi meio que debochando. Foi meio que... Oxi, se Deus está realmente comigo, por que eu estou vivendo isso daqui? Ô anjo, tu não entendeu? Olha onde eu estou. Você está dizendo que eu sou valente, que Deus está comigo. Eu estou fazendo as coisas escondido, com medo do inimigo vir roubar. Sabia que tem muito crente assim? Que faz as coisas escondido, com medo do inimigo vir roubar? Quantos crentes eu não conheço? Um parêntese só para você ver sobre isso, como isso é sério, como isso é real na vida de tantas pessoas. Semana passada eu estava aconselhando uma irmã que veio dizer: pastor, eu posso orar em voz alta? Eu falei: oxe, por que, minha irmã? Eu tenho medo de, enquanto eu estiver orando, o inimigo ouvir o que é que eu vou orar. Eu falei: oxe, como assim, irmã? Ah, pastor, mas é porque eu estou orando pela minha família, eu estou orando pelo meu emprego, e eu tenho... Ela falou mais ou menos assim: eu tenho medo do inimigo colocar catinga, pastor. Porque ele vai ouvir o que eu estou falando em voz alta, E eu acho que quando eu falo em voz alta, o mundo todo ouve, O mundo espiritual todo ouve. E aí eu tenho medo do inimigo ouvir o que eu estou orando. Eu falei: minha irmã, misericórdia. Quando você ora, você clama pelo nome de quem? Como você começa a sua oração? Eu falo Jesus, eu falo Pai, eu falo Deus. E ela contando para mim, dizendo: eu falo Deus, eu falo Jesus, eu preciso disso e tal. Eu falei: minha irmã, quando você chama pelo nome de Jesus, você crê que Jesus lhe ouve? Creio, pastor. Eu creio que ele me ouve. E você não crê que aquele que está lhe ouvindo é poderoso o suficiente para lhe proteger, não? Que aquele que está lhe ouvindo, ele lhe guarda. Que quando você ora, você está mandando uma carta diretamente para o céu, e você acha que essa carta o diabo vai conseguir ler? Ela tem um endereço. Muitos crentes são assim, irmão, por incrível que pareça. Tem medo de orar em voz alta, tem medo de falar, que tem medo do diabo. Era esse o retrato de Gideão. Eu estou aqui fazendo escondido porque eu tenho medo que o inimigo me ouça. Eu tenho medo que o inimigo tome ciência daquilo que eu estou fazendo, meu irmão. Eu quero falar um negócio para você que está ouvindo. O Senhor está com você, homem valente. O Senhor está com você, mulher valente. Só Deus consegue enxergar numa pessoa que está se escondendo o homem guerreiro e valente. É por isso que a palavra de hoje, o título é: Deus não vê como o homem vê. Porque ao meu olho natural, eu, Gabriel, com olhos naturais eu olho Gideão aqui. Ele estava com medo, ele não estava com tanta coragem, e por isso que ele estava escondido. Eu jamais chamaria Gideão, Gabriel, jamais chamaria Gideão de corajoso. Eu diria que ele é inteligente pela covardia. A covardia fez ele inteligente, ou seja, já que eu não posso vencer o inimigo, eu vou me esconder dele. E esse é o pensamento de muito crente. Já que eu não posso vencer o inimigo, eu vou me esconder dele. Mas eu quero trazer essa palavra para você no Bom Dia Jesus. Chega de se esconder do inimigo. Chega se esconder do inimigo. Chega, meu irmão. Você vai se esconder em Deus. E aí você vai ter total condição de enfrentar o inimigo.
O Senhor chega e fala: o Senhor está com você, homem valente. Gideão responde: se o Senhor Deus está conosco, por que nos está acontecendo tudo isso? Pastor, se Deus está comigo, por que minha família está assim? Pastor, se Deus está comigo, por que eu estou passando por essas finanças? Pastor, se Deus está comigo, por que eu estou doente? Pastor, se Deus está comigo, por que meu casamento está nessa bronca? Pastor, se Deus está comigo, por que está acontecendo isso tudo? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Cadê o Deus de milagre que eu escuto na Igreja Pão da Vida? Cadê o Deus de milagre que eu escuto no Bom Dia Jesus? Pastor Gabriel disse que Deus opera milagre, disse que Deus cura, disse que Deus restaura casamento. Ele falou, ontem eu falei no Bom Dia Jesus, Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai restaurar sua casa, Deus vai restaurar a minha finança. Teve uma irmã que comentou assim: eu duvido, pastor, Deus restaurar meu casamento. A maioria de nós, diante de uma palavra de Deus, a gente fica incrédulo. Ainda bem que Deus é paciente com a gente, irmão, hein? Imagina se Deus desistisse da gente quando a gente ficasse sem fé. Imagina se o nosso Deus desistisse de nos usar quando a gente se torna incrédulo, quando a gente se torna medroso. Gideão falou o seguinte: onde estão as maravilhas que os meus pais me contaram? É mais ou menos você que ora e diz assim: cadê os milagres que o pastor Gabriel fala no Bom Dia Jesus? Cadê os milagres, os testemunhos? Eu todo dia escuto testemunho no culto no lar. Eu todo dia escuto milagre na Rádio e TV Pão da Vida. Pastor Gabriel toda vida vai pregar, conta um testemunho de restauração, conta um testemunho de cura. É Deus curando saúde, é Deus curando, sarando dores no coração, livrando da depressão, é Deus curando câncer, é Deus abrindo porta para empresário. E eu? Essa foi a oração de Gideão. Você percebe como a Bíblia, ela nos ajuda? Em que sentido? Ela mostra que os homens de Deus aqui, eles tinham as mesmas dúvidas e os mesmos medos que nós temos no nosso coração. Eu sei que você fala isso, não é porque você seja um crente ruim, não é porque você seja uma má pessoa, porque você não crê no poder de Deus. É por causa das frustrações, é por causa das angústias. Eu sei que uma pessoa que fala isso, ela não fala isso porque ela odeia Jesus ou porque ela seja incrédula. Ela fala isso porque ela já sofreu muito. E o que motivou Gideão a falar isso foi: Deus, eu já sofri demais. E o que parte o meu coração é quando Gideão fala assim: o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Gideão disse: o Senhor nos abandonou. Rapaz, que coisa forte. Gideão orou e disse: Deus, o Senhor me abandonou. Rapaz, minha irmã, meu irmão, o Senhor me abandonou, meu Deus. Quantas vezes eu, Gabriel, já orei assim? Deus, será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor me deixou? Você já orou assim, meu irmão? Senhor, será que o Senhor me abandonou nesse barco? Será que o Senhor me abandonou aqui? Será que o Senhor abandonou minha casa? Foi Gideão que orou isso. O Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Rapaz, isso ele estava falando para um anjo. Ele não estava falando para um homem, ele estava falando para um anjo. E o que é que o anjo disse? Se Deus fosse como eu e como você, teria ido embora. Sim, você quer dizer que eu lhe abandonei? Então pronto, resolva sozinho, tchau. Concordo comigo. Você chega para ajudar uma pessoa, aí a pessoa diz: você chegou agora não adianta mais, você me abandona e chega agora querendo resolver. Você iria fazer o quê? Quer me ajuda não? Tá bom, resolva só, seu besta. Ia-me embora. É ou não é? Você que está aí, seja sincero, você não faria isso, sim ou não? Você que está acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Instagram, você não faria isso, sim ou não? Você chega para ajudar uma pessoa e a pessoa diz assim: você me abandona, chega agora para me ajudar. Você disse que vai me socorrer, mas você me abandonou, me deixou aqui na mão e agora chega para querer me ajudar.
Se você ouvisse isso de qualquer pessoa, você simplesmente viraria as costas e ia embora. E o que é que Deus fez? Deus disse: vá nessa força que você tem. Rapaz, o homem querendo desistir de tudo, o homem achando que Deus tinha abandonado, o homem entendendo que não tinha força, e Deus diz para ele: vá nessa tua força. É por isso que a palavra de hoje é: Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Talvez você esteja acompanhando o Bom Dia Jesus hoje e você esteja como Gideão. Mas sabe o que é que Deus diz para você? Não é verdade que eu estou enviando você? Eu estou enviando você, meu filho. Você não entendeu ainda? Eu estou enviando você. Diante das dúvidas de Gideão. É porque o texto... E Gideão ainda diz assim: como é que eu vou livrar, Senhor? Minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o menor do menor do menor. Eu sou o menor do menor do menor. Manassés nem era uma tribo tão grande. Gideão disse: da família de Manassés, da tribo de Manassés, a minha família é a mais pobre, e da minha família, que é a mais pobre dos menores, eu sou o menor. O senhor não está entendendo? Eu sou a quarta pessoa depois de ninguém. Nova tradução Gabriel da linguagem de hoje traduz isso daqui: eu, Senhor, sou a quarta pessoa depois de ninguém. Depois de ninguém, conte 4, serei eu. E aí o Senhor diz para Gideão: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas. Meu amado e querido irmão, minha irmã, deixa eu falar esse negócio para você. Não é você, é Deus. Pastor Gabriel, não entendi foi nada. Gideão só olhou para si. Se você olhar só para si mesmo e se ensimesmar, o que é se ensimesmar, pastor Gabriel? É você ficar todo enclausurado dentro de si mesmo. Se você olhar somente para si, você vai dizer: Deus me abandonou, eu sou fraco, eu sou o mais pobre, a minha casa é a pior que tem. É aquele tipo de pessoa que vai se menosprezar diante dos desafios da vida. Irmão, a vida é difícil, é complicado, não é fácil. Acorda, meu irmão. Não é fácil, é complicado, mas aí você tem duas escolhas. Diante dos desafios que a vida coloca para você, o que é que você vai fazer? Eu vou me refugiar dentro de mim mesmo, vou ficar aqui me ensimesmando, vou ficar aqui todo enclausurado dentro da minha cabeça, ficar angustiado, ficar com medo, ou eu vou me refugiar em Deus? Eu vou buscar reforço do Altíssimo? Você tem duas opções, meu irmão. Ou você fica aí com medo dos desafios que estão à sua frente, ou você procura forças em quem tem para dar, o Senhor nosso Deus. Gideão disse: Senhor, eu sou o mais pobre, eu sou o menor da casa de meu pai, a casa de meu pai é a mais pobre, nós não temos nada, eu sou o quarto depois de ninguém. Aí Deus disse: eu sei, mas já que eu estou ao seu lado. O segredo, irmão, não é você que é super inteligente. Sinto muito você que se acha esperto está ouvindo Bom Dia Jesus. Sinto muito você que se acha bom está ouvindo Bom Dia Jesus. Mas não é se você é forte, não é se você é inteligente, não é se você é capaz. O segredo desse Deus está ao seu lado. Tem um salmo que o salmista diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel. Quando os nossos inimigos tivessem se levantado contra nós, eles nos teriam tragados vivos. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. O Senhor chega para Gideão e diz: eu estou ao seu lado. Não veja as circunstâncias como o homem vê. Como que Deus vê? Deus está ao nosso lado. Segura, meu irmão. Segura na mão do Senhor. Eu estou ao seu lado. Quando o Senhor falou: eu estou ao seu lado, então diz: já que eu encontrei favor aos teus olhos. Olha a conversa mudando. Já que o Senhor está ao meu lado,
Já que eu encontrei favor aos teus olhos, você vai descobrir que encontrou favor diante dos olhos de Deus quando Ele falar para você que está ao seu lado. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Deus está ao seu lado. Talvez você se sinta um medroso, mas Deus te vê como um valente. Talvez você se sinta como um inútil, como um nada. Só que Deus te vê como alguém valoroso. Deus te vê como alguém capaz. Talvez você se sinta pequeno, menor, mas Deus te vê como um grande. Deus te vê, meu irmão, como alguém totalmente capaz de cumprir o propósito dele para a sua vida. Pais queridos, eu espero que você tenha sido ricamente edificado por essa sequência de palavras aí. Qual foi a que mais falou ao seu coração? Comenta aí embaixo. Não se esqueça de compartilhar. Compartilhe a Rádio e TV Pão da Vida. E eu agradeço especialmente a cada irmão que oferta e que dizima nessa obra. Toda a Rádio e TV Pão da Vida, toda a Igreja Pão da Vida é mantida por doações. Você sabe que nós temos a Casa do Pai, a Igreja Pão da Vida, a TV Pão da Vida, e tudo isso é graças a Deus, que move corações. Então, muito obrigado a você que dizima, a você que oferta. Curta, compartilhe. Deus te abençoe.